Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que Brasília está simplesmente pegando fogo. Está um verdadeiro tsunami. Vazou um escândalo histórico, sim, e quase ninguém está falando sobre isso, que tem tudo para cair no colo do Supremo. Parentes e ministros do STF estão no meio de uma disputa bilionária por vantagens. E, gente, não é coisa pequena, não. Quase metade dos ministros do STF estão no meio desse rolo. E até ministro do STJ apareceu na história e tem nomes bem importantes aí. Peixe graúdo, viu, gente? Que eu vou revelar para vocês nesse vídeo. Mas como Brasília não para, é escândalo atrás de escândalo e mais uma bomba no colo de Lula acaba de explodir. Acabou de vazar uma informação gravíssima envolvendo nada mais e nada menos que os Estados Unidos. Sim, e o chumbo é grosso. Prestem atenção, gente, o Lula da Silva cometeu um erro gravíssimo e quem vai pagar? Somos nós. Vazou mais uma bomba daquelas que está sacudindo Brasília e deixando o Planalto em pânico. Sim, um senador de peso, nome fortíssimo, viu, que acaba de fazer uma denúncia que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Gente, é coisa de arrepiar. E segundo informações, tanto o Palácio do Planalto quanto o Judiciário, o Congresso, tá todo mundo em pânico. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. E antes de eu trazer todas essas notícias que prometem incendiar o dia de hoje em Brasília, eu gostaria que vocês vissem um vídeo de ninguém mais e ninguém menos do que ele, Eduardo Bolsonaro. Mas antes de eu trazer este debate quente para vocês, olhem o que acabou de falar sobre as sanções de Trump, que segundo informações, gente, é muito pior do que eles imaginavam e agora está mexendo até mesmo com o cônjuge. Olhem isso. Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Será mesmo, gente? Será mesmo que eles vão dobrar a aposta e vão bater de frente com Trump? Segundo Eduardo Bolsonaro, vejam o que ele falou para esse pissolista. Gente, prestem atenção, porque este debate foi quente, foi forte. Só prestem atenção, gente, e vejam esse pissolista passando vergonha. Que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso de carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso? E tudo é esse novo governo Trump que parece que não tem medida, não tem limite, mas nada surpreende. É um rugido de um leão desdentado que não terá maiores efeitos. Vai caçar os bens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, impedir que ele vá até lá, e daí?
O deputado Chico Alencar acabou de expressar a sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né, outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso aí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admira o deputado Chico Alencar, conectado com movimentos de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracina Gás, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura, porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela. E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles nessa cruzada contra os direitos humanos. Okay. Para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. É isso, gente. Passou vergonha, falou besteira e passou vergonha. Mas a situação do ministro está tão complicada que tem até deputado fazendo ironia com isso. Segundo Marcel Van Hatten, prestem atenção tudo que disse aqui o deputado federal, com denúncias gravíssimas e também o desespero do STF. Gente, só assistam esse vídeo. Mas antes... Prestem atenção, o Guga Chakra fez de novo e agora na cara do defensor de Lula. Gente, olhem a cara que ele ficou. Muito grande, Andréia. E o Marco Rubio, ele é secretário de Estado, André, não é algo banal ele falar isso. Ele já disse que está estudando em relação ao Alexandre de Moraes. Já há algo grave nesse momento e talvez essas sanções sejam adotadas. E o motivo, a gente não pode esquecer, diz respeito a brasileiros que são cidadãos americanos ou residentes permanentes que têm a conta bloqueada das redes sociais no Brasil. Eles podem usar aqui nos Estados Unidos. É o Paulo Figueiredo, é o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, que eu não sei o status imigratório. Constantino é cidadão, Paulo Figueiredo tem residência permanente, o green card aqui nos Estados Unidos. É por esse motivo. E eu já
falei ontem no Em Pauta, volto a falar aqui hoje, daí agora uma opinião pessoal antes de passar para o Valdo, eu acho errado manter a conta deles bloqueada, não tem sentido algum. Por que eles estão com as redes sociais deles bloqueadas até hoje? A gente está em 2025. Insisto, eu sou um grande defensor da primeira emenda americana, eu sei que não se aplica ao Brasil, mas eles dão opiniões que a gente pode discordar, pode concordar, isso faz parte. Inclusive eles me criticam muito, eu respondo. Eu não consigo entender por que eles continuam com as contas bloqueadas e o impacto que bloquear essas contas pode ter para o Brasil. É algo muito sério. É a lei Magnitsky, o Valdo aqui. Não, inclusive, quando você tem uma questão, Guga, que é uma questão de você participar de uma articulação tipo a 8 de janeiro, né? Aí você bloqueia a conta daquele blogueiro, tudo ok. Mas quando você já está distante de qualquer ação, e hoje não tem no Brasil nenhuma ação em curso para dar um golpe, né? Então ali você está mais debatendo, a não ser que ele esteja ali estimulando violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Se isso estiver resultando em ações práticas, aí tem, mas não é o caso atual, né? Não é o caso atual, eles falam bastante do Trump, eles dão opiniões, criticam o governo, mas não tem nada de... Eles dão opinião deles. Então, assim, insisto mais uma vez, uma visão minha de que é errado. O Valdo concorda comigo, eu não sei se aí concordam com a gente, Andréia, mas minha visão pode culminar na lei Magnitsky, sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque contas deles, do Constantino, do Paulo Figueiredo, são bloqueadas. E insisto, concorde ou não com eles, eles dão opinião deles nas redes sociais nesse momento. Não há nenhum crime que eles estejam cometendo nesse momento. Não faz sentido algum. A gente está em 2025, Andréia, e as contas continuam bloqueadas no Brasil e os Estados Unidos enxergam como censura, e há uma mobilização, sim, na Câmara dos Deputados e no Departamento de Estado para a adoção de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que o Valdo tinha uma outra apuração, Andréia, que ele também falou com o ministro do Supremo. Olhem isso, gente. Vejam a que pé chegou. Até mesmo o Valdo, defensor ferrenho de Lula, concordando com Guga. Mas já se tem a solução para Alexandre de Moraes. E segundo Marcel Van Hatten, foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. O Novo orienta assim. E sobre essa denúncia que fez Marcel Van Hatten, que inclusive vocês viram no começo que realmente pode ser sancionada até mesmo as esposas se tem escritório de advocacia, olha o que disse esse conceituado jornalista. Só porque casaram com pessoas que penalizar as esposas dos ministros do Supremo, que tadinhas as esposas, né? Só porque casaram com pessoas sob sanções. Não, é porque nesse relatório aparentemente vai ser escrito que a maioria da renda do núcleo familiar dos ministros não vem do salário de ministro do STF, vem dos escritórios das esposas. Ou seja, basicamente, escritórios das esposas que atuam em processos julgados pelo STF. Ou seja, se os americanos divulgaram um relatório como esse, eles estarão dizendo que temos juízes do Supremo Tribunal Federal que estão recebendo dinheiro via esposas. E por isso que as esposas devem ser sancionadas. Então será um atestado de corrupção por parte, que não será dito por jornalistas brasileiros ou por alguém, por americanos, que por isso aplicarão sanções também às esposas. Que absurdo, imagina só, absurdo de dimensão internacional, que o ministro do Supremo Tribunal Federal receba mais dinheiro via esposa do que pelo salário que ele recebe como ministro. É óbvio que isso é uma anomalia brasileira. Agora eu entendi bem isso. As mulheres, por exemplo, não poderiam viajar até os Estados Unidos, isso é sanção?
Esse é o menos, Augusto. Não poderiam ter cartão de crédito, nem no Brasil, porque todos os cartões de crédito, as bandeiras são americanas. Então, o cartão de crédito Visa, Mastercard, American Express, utilizado no Brasil com banco brasileiro, não vai funcionar mais. Os bancos brasileiros que têm atividades econômicas em território americano ou que fazem transações com os Estados Unidos não vão poder abrir contas aqui no Brasil para essas pessoas. O Banco do Brasil tem uma sede em Miami, o Itaú também tem uma sede em Miami, o BTG Pactual, todos os bancos brasileiros têm uma sede em Miami. Além disso, qualquer empresa, eles não podem nem ter conta no Netflix. Nem o Netflix pode. Os brasileiros que estão exilados, tudo bem. Me permita fazer uma pergunta aqui, porque não sei a resposta. Nós estamos falando muito sobre bancos e bandeiras de cartões de crédito, que evidentemente são as maiores. Não precisa nem falar o nome aqui. Mas em relação a empresas, outras empresas, a Boeing, por exemplo, Netflix, aéreas... Não viaja de United, nem Delta, nem América. Delta, não, American Airlines. Mas nem a Latam, que voa nos Estados Unidos, vai poder aceitar passageiros. Uma companhia aérea que... Mas como é que funciona, Ana? O departamento envia o nome dessas pessoas para uma lista, e aí, por exemplo, ele tenta comprar uma passagem com uma dessas empresas e é bloqueado. Como os brasileiros da Argentina. Isso. Basta que a empresa... Isso, é bloqueado. Basta que a empresa tenha algum tipo de atuação... Se a empresa tiver algum tipo de atuação nos Estados Unidos, no caso de uma aérea, se voar para os Estados Unidos. Mas se não é do ramo das companhias aéreas, se a empresa tem uma atuação em só... Vocês já imaginaram? Quem achou que ia ficar só na brincadeira? Cadê o meme, gente? Que os ministros do STF estão querendo ver quem vai ser o primeiro cancelado. Vocês viram o que disse Eduardo Bolsonaro, né? Essa briga é com o Alexandre de Moraes. Mas quem entrar na frente... vai levar também. E agora, gente, vejam esta notícia. Disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do STF nas defesas. Familiares de Gilmar, Moraes, Cássio e Zanin trabalham como advogados em briga de grupo Petrópolis Investidores. Uma disputa bilionária em diferentes tribunais entre gestores financeiros e Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, das cervejas Itaipava e Petra, mobilizou nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do judiciário brasileiro, que atuam como advogado nas causas, entre os que defendem ou defender alguns lados do litígio estão parentes do ministros do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques. Também participa do processo um filho do ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Os familiares dos ministros atuaram como advogados de um dos lados de processos que tramitam no STJ, na Justiça do Paraná e na Justiça Federal, em Brasília. A causa tem possibilidade de chegar ao Supremo. Caso isso aconteça, pode haver uma enxurrada de impedimento de ministro nas ações. O motivo é que, segundo a legislação, o magistrado não pode julgar um caso no qual seu cônjuge ou parente tenha atuado. É interessante, né, gente? E por que eles não se veem impedidos nos assuntos de Bolsonaro? Porque não é nem um cônjuge, né? É o próprio ministro que é a vítima, o juiz, o acusador. É só no nosso Brasil. Mas se vocês acham que parou por aí, não parou. Vejam mais essa denúncia. Marinho aciona a comissão de ética contra o diretor da PF por blindagem do irmão de Lula. Sim, gente. O senador Rogério Marinho, líder do PL da oposição no Senado, protocolou nesta segunda-feira, dia 19, uma representação junto à Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O parlamentar acusa o delegado de conduta antiética ao, segundo ele, minimizar o envolvimento do Sindicato Nacional dos Aposentados, a Singinap, na operação sem desconto, mesmo diante de indícios de fraude e irregularidades identificadas por órgãos de controle. A polêmica gira em torno de declarações de Rodrigues em entrevista ao canal ICN Notícias em 25 de abril, quando afirmou que a Singinap não era alvo de investigação da PF. Marinho, no entanto, contesta a fala com base em documentos da própria corporação e em decisão judicial que determinou a suspensão do acordo entre o sindicato e o INSS, devido à suspeita de descontos indevidos em aposentadorias. A Controladoria Geral da União apontou que 77% dos filiados ouvidos disseram nunca ter autorizado os descontos entre 2020 e 2024. Os repasses de entidades saltaram de 23,2 milhões
para 154,7 milhões, um aumento de 567%. O vice-presidente da Sindinap, sindicalista conhecido como Frei Chique, é irmão do presidente Lula. Para a Marinha, a proximidade familiar e política levanta suspeita de interferência e tentativa de proteção institucional. Aspas, o diretor-geral ou tem informações privilegiadas das investigações conduzidas em sigilo sobre a Sindinap e o irmão do presidente da República, Frei Chico, ou se manifestou de forma antiética e irresponsável, afirmou o senador na representação. O líder da oposição acusa Andrei Rodrigues de violar o Código de Conduta da Alta Administração Federal, ao divulgar informações supostamente privilegiadas e distorcer dados de investigações ainda sigilosas. Segundo Marinha, a conduta representa quebra de integridade, decoro e isenção funcional. Gente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo e me chamo Renata. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.